Oi, gente, bom dia! Hoje nossa aula vai ser de geografia e já que na aula passada a gente estava estudando o crescimento da população, hoje eu vou trazer alguns conceitos que são muito importantes para a gente entender como é que é contabilizado o crescimento da população. O primeiro conceito, temos a mortalidade. Como vocês devem imaginar, a palavra mortalidade já traz uma certa ideia, que está relacionado à morte de indivíduos numa população e pode ser expressa como o número de indivíduos num determinado período de tempo ou com uma taxa específica. Então, esse termo ela está ligada às mortes. Por exemplo, é, alguns anos atrás, o Nordeste, a nossa região, ela era considerada um dos locais que mais ocorria a mortalidade de crianças. Então, eles estudaram os gráficos e viram que, naquele tempo, em um determinado ano, determinadas quantidades de crianças morreram entre o período de janeiro a dezembro. Então, isso é importante a gente lembrar porque a gente vai ver bastante esse termo em outros lugares. Segundo, nós temos a natalidade. E esse também é muito fácil. Está ligado a ocorrências de nascimentos durante um determinado tempo. Então, já coloquei a foto de uma criança aí para vocês ficarem lembrando que natalidade vem de nascer. Então, lembre sempre dessa dica. E temos esses dois termos aqui, emigrantes e imigrantes. Pode parecer palavras bastante parecidas, mas os termos, na verdade, o significado de cada um, eles são bastante diferentes. Por exemplo, imigrante é aquele que entra em um país que não é seu e vai morar lá. E emigrante é aquele que deixa o seu país e vai morar em outro. Aqui nós temos um exemplo. O brasileiro que vai para Portugal será imigrante, porque ele vai entrar em um país. E será emigrante no país de origem, porque ele está deixando o seu país. Da mesma forma, ocorre com o português, que mora em Portugal e vem para o Brasil, será imigrante no seu país, na verdade, aqui, e emigrante no seu país de origem. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês se situar um pouco melhor sobre essas duas definições. Mas vamos pensar assim: imigrante é aquele que vai entrar em um país que não é seu e vai morar lá. Por exemplo, temos um mexicano que ele mora no México, é outro país. Ele vai entrar aqui no país do Brasil e que não é seu, mas ele vai morar aqui. Então ele seria um imigrante. E o emigrante seria, por exemplo, um brasileiro que mora aqui no Brasil. Ele vai morar, por exemplo, no Canadá, em outro país. Então, ele é um imigrante porque está deixando o seu país para morar em outro. Então, eu espero que tenha ficado bastante claro essa parte para vocês. E vou explicar um pouco a atividade de hoje. Bom, como eu já expliquei alguns conceitos, a atividade vai ser que vocês expliquem com suas palavras o que você entendeu desses quatro termos. Tem a mortalidade, natalidade, emigrantes e imigrantes. Então, eu quero ver o que vocês entenderam e explique o que é cada de acordo com suas próprias palavras. Oi, gente! E agora, dando continuidade à nossa aula, iremos estudar agora, na disciplina de História, o período Neolítico. Bom, esse aqui é um pouco diferente do que a gente estudou logo lá no início. Aqui a gente vai ver algumas evoluções. Por exemplo,
Esse período ele é marcado pela descoberta dos homens de utilizar os metais. Então, até aquele outro momento lá que a gente estudou, os homens só usavam madeira, ossos, e pedras. Agora, os homens vão saber utilizar e derreter o metal. Como vocês podem ver, eles vão fundir o metal e vão utilizar o metal como para fazer as lâminas, as lanças, mas esse momento ele não vai deixar a madeira de lado, ele vai utilizar em conjunto. Por exemplo, ele vai utilizar a madeira para fazer um cabo, por exemplo, de uma enxada. Então, esse momento é de uma descoberta para eles. Vai ser um momento também de fazer facas. Então, era algo que vai tornar a vida deles mais fácil, né? Porque imagina, cortar uma carne com uma pedra deve ser muito difícil. Então, mais fácil é utilizar uma faca. E aqui vocês podem ver, é uma imagem de uma, se não me engano, acho que é um machado embaixo. E em cima nós temos uma ponta de uma lança. Então esse material aqui, ele está em um museu, por isso que ele está meio enferrujado, meio sujo, porque também faz muitos anos aqui esses instrumentos foram feitos. Então por isso que eles estão assim com essa coloração mais enferrujada. E aqui nós temos outros, como vocês podem ver, que temos eu não sei muito bem qual o nome disso, mas é utilizado, que tem essa curvinha, que é utilizado para colher, para cortar o trigo, para cortar capim. E também temos um machado, e isso aqui são alguns instrumentos que foram usados naquele tempo, que quando eles começaram a aprender sobre os metais e como manusear. E agora, explicando um pouquinho sobre a nossa atividade, vocês vão utilizar o livro, que eu vou mandar a foto, e vocês vão estudar de acordo com esse vídeo e de acordo com o livro e vão responder as perguntas que estão no documento. Então, eu peço que preste muita atenção, porque algumas respostas vocês vão ter que utilizar as suas próprias palavras para dizer o que entendeu sobre. Então, agora eu desejo boa atividade para todos. E a atividade matemática é apenas um exercício de fixação. A gente vai retornar aquele exercício lá de sistema de numeração decimal, na qual a atividade é bem simples. Dessa vez a gente vai fazer uma atividade que vai precisar colocar as classes e a ordem dos números e vai precisar escrever por extenso o nome dos números. Tem um exemplo que eu coloquei que é para vocês se basear nele para dizer como é que vai ser feito. E se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem retornar ao vídeo que eu lancei no YouTube na segunda-feira. E agora eu desejo boa atividade para todos e até breve. E qualquer dúvida, estou por aqui.